E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, aprendemos sobre a movimentação do preço, aprendemos sobre a questão da lógica do preço, aprendemos que a análise gráfica é vida, e quando nós dominamos a análise gráfica, a gente é capaz de dominar os gráficos. Porque é capaz da gente entender os gráficos de forma mais clara, de forma mais abrangente, vendo toda uma complexidade de movimentação gráfica, onde a gente consegue transformar essa complexidade em algo mais simples, e aí tornando simples a nossa análise. Isso não significa que é fácil o entendimento ou a aplicabilidade. Como eu trago aqui de uma forma educacional, eu quero mostrar para vocês que se a gente se aprimorar, se nós estudarmos, se nós procurarmos um entendimento, é capaz de se tornar mais fácil. O fácil significa que ao ponto que você se aprofunda em seus estudos, ao ponto que você aprende análise gráfica, essa grafia, esse desenho que os preços colocam à sua frente, acabam se tornando algo mais fácil de interpretação. Então a análise gráfica, ela causa isso em nós, ela causa isso no nosso conhecimento. E é isso que eu tento trazer aqui no canal para vocês. Dicas, por exemplo, de análise gráfica, dicas de suporte, como operar passo a passo, como fazer uma análise gráfica passo a passo, como operar suporte e resistência passo a passo. No caso hoje, sábado, OTC, como operar OTC passo a passo, um exemplo, né? Por quê? Porque esses dias mesmo um rapaz, um seguidor mandou um recado seguinte assim, aqui no YouTube, falando assim para mim: Cadu, muitos falam mal de OTC e tal. Existe especificidade para operar OTC? E eu falei para ele assim, sim, porque as pessoas que falam que não conseguem operar OTC é porque não conhecem análise gráfica. Porque na análise gráfica, o nome já diz, é uma análise gráfica. A gente não adivinha nada. Eu já falei isso aqui no YouTube, eu tenho falado isso aqui no YouTube para vocês entenderem. A gente não adivinha nada, a gente só faz o que o gráfico está fazendo. Então, seja em qualquer mercado, ou seja em qualquer... como poderia dizer, qualquer mercado, qualquer situação, a gente opera a análise gráfica independente se é OTC ou não. Por quê? Porque a gente faz aquilo que o gráfico faz. A gente não faz aquilo que a gente quer. Ah, Cadu, mas a vela abriu aqui, a vela, eu fui fazer uma entrada aqui e aí computou aqui. É o bendito delay em OTC e tal, que a turma gosta de falar. Bom, aí é outra história. A questão da análise gráfica é uma só. Questão de computação da entrada gráfica, pode ser por causa dos dados, pode ser por causa do seu computador, pode ser por causa da sua internet. São tantos fatores, não dá pra gente descartar a nossa incapacidade de ser trader, a nossa falta de conhecimento, com jogar a culpa em cima das outras coisas. O que mais eu vejo o ser humano fazer desde o início, do início humano, vamos assim dizer, já fazendo uma reflexão sobre essa semana, sobre esse fim de semana, é o ser humano jogar a culpa em cima de quem não tem culpa. A gente vê isso. Então, para de jogar culpa em quem não tem culpa. Entenda que se você aprender análise gráfica, que é uma coisa diferente do que você vê aí, porque tem gente que acha que conhece análise gráfica e nunca viu. É diferente, tá? Então a questão é aprender. Estamos aqui então no mercado OTC, né? O mercado está fechado, hoje é sábado. Vamos lá abrir um par de moeda aqui, USD ZAR. Então, lembrando a vocês, eu já vou fazer uma entrada aqui. Já fiz a minha entrada. Já fiz a minha entrada aqui nessa região, abri, o padrão gráfico já saltou aos meus olhos, a movimentação gráfica já saltou aos meus olhos,
eu já compreendi o que o gráfico está fazendo. O que eu faço? É um passo a passo. Olhei o gráfico. Como eu faço análise gráfica passo a passo? Olhei o gráfico, vi como o gráfico está se movimentando, analisei como a região está chegando ali, vi o candle que me apresentou. Como eu não tenho volume, eu não sei definir em relação ao volume financeiro, mas o próprio candle me mostra. Então eu já cheguei aqui, vi o padrão de entrada, onde eu poderia fazer a minha entrada e fiz a minha entrada. Qual a dificuldade nesse entendimento da entrada aqui? Existe alguma dificuldade para eu compreender essa entrada? O que vocês acham? Compreenderam a minha entrada que eu fiz ou não? Eu olhei, para quem é do treinamento, para quem é do treinamento, de todas as tendências trabalhando aqui, eu só olhei a micro, tá? E olha aqui o que aconteceu. Padrão acontecendo. Padrão acontecendo. Você que é do treinamento, pelo amor de Deus, acorda pra vida, tá? É para você bater o olho e saber o que está acontecendo. Por exemplo, esses padrões gráficos aqui. Aí vem alguém e fala assim para mim, Cadu, mas aqui é um padrão gráfico de correção. Se ele corrigiu aqui, ele tem que subir. É aí que tá. O pessoal não sabe utilizar um padrão gráfico. O padrão gráfico, ele é utilizado nas regiões específicas de padronagem gráfica de acordo com aquilo que o gráfico está fazendo. Então, para você fazer um passo a passo de análise, você tem que colocar as coisas no lugar. Você entendeu? É como uma linha do tempo de análise. É uma linha do tempo de análise. Então, aqui eu coloco a questão do gráfico, aqui eu coloco a questão das regiões, aqui eu coloco a tendência, aqui eu coloco o candle, aqui eu coloco o volume. Lembrando que antes de tudo eu tenho que observar se o gráfico está bom para operar ou não. Eu tenho que colocar o meu gerenciamento nesse intermediário. Eu tenho que colocar minha mentalidade nesse intermediário. Eu tenho que estar ali tranquilo para fazer as minhas operações. Eu tenho que estar pensando em desenvolver a técnica e não ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência da técnica que eu desenvolvo. Então, olha o passo a passo que eu tenho que seguir aqui para desenvolver uma bela entrada. Pô, gente, é algo que a gente tem que ter mentalidade. Cadu, quando você fala de padrão aqui, como é que eu posso aprender isso? Você pode vir aqui, e baixar os 16 padrões que qualquer trader tem que saber. Está aí no link da descrição, está no meu canal do Telegram. É só você entrar no canal do Telegram e fazer o download, tá bom? Está aí no link da descrição ou no banner do canal. Se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa comigo, quer tirar alguma dúvida também, me siga lá no Instagram. Lembrando que eu só vou tirar dúvida de quem me segue, lá no Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui você pode ver o resultado dos alunos. Quem tem interesse em fazer o treinamento, o link está aqui. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, tá? Preço de pão com manteiga. Então você pode entrar aqui no meu Instagram e ver o que os alunos falam, o que os alunos pensam, como eles estão agindo e tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui dicas do suporte de resistência para você, dicas de um passo a passo, dicas de OTC, como fazer uma análise gráfica passo a passo em suporte e resistência, como fazer uma análise gráfica passo a passo em OTC, como fazer uma análise em OTC passo a passo. Então, primeiro eu chego e eu vejo o gráfico. Como é que está o gráfico? Está funcionando de forma canal de alta. Eu vejo o gráfico, aí eu vejo as tendências trabalhando. Estou vendo que a tendência fez algumas movimentações, veio aqui. Aí eu começo a procurar regiões. Então eu vejo aqui, região de fundo, região de fundo, região de fundo, região de resistência. Aí eu vejo o que os candles ou o que o preço está fazendo ali no momento ali do gráfico. E aí ele me dá um gatilho e um ensejo de entrada dentro de tudo aquilo que a análise gráfica me mostra. Então, através da análise gráfica, eu sou capaz de ter um entendimento nesse passo a passo de análise, como desenvolver uma melhor forma de fazer a minha entrada. Independente se eu estou num OTC, no mercado aberto, um par de moeda conhecido ou não, tá vendo? Olha o par de moeda.
Apesar de que eu já dei algumas dicas, né? Você pode assistir em outros vídeos sobre esses pares de moeda aqui, mas aí você assiste em outros vídeos, eu não vou ficar sendo redundante aqui falando, para você ter um entendimento sobre isso. Então vamos lá, vamos para um outro gráfico? Vamos lá, GBP/USD. Ó, o gráfico chegou aqui, tocou, fez essa movimentação, o gráfico chegou nessa região, ó, vim aqui, estou vendo o que o gráfico está fazendo, vejo algumas possibilidades, eu vejo aqui um padrão de piercing ou nuvem negra, só para dar um nome aqui para você entender. Qual é a probabilidade aqui? Dele fazer mais um candle de baixa. É uma probabilidade, vai fazer? Não sei. Existe uma probabilidade. Por quê? Porque, ó, se o preço sai de um topo, ele vai fazer um fundo. Correto? Mas ele pode sair de um fundo e fazer um topo. Ó, vou entrar com o meu stop aqui, né? Já que nós estamos em OTC. Só que se ele sai de um fundo, ele pode buscar um topo, como ele está fazendo aqui. Como ele tem essa região aqui, ó, essa região aqui muito bem definida, essa região está muito bem definida aqui, ó, para segurar o preço. Essa região aqui, ó. Então, o que eu penso? Poxa, se ele está lá num topo e ele pode vir buscar o fundo novamente, ele está preso ali naquela região. Então eu entro com o meu stop, tranquilo. Talvez ele não vá pegar todas as taxas, mas não tem problema. Pegou o que eu precisava, tá vendo? Aquilo que eu vi, ó, aconteceu. Dá uma olhada, quase que ele pega as outras taxas. Por quê? Porque eu vejo ele preso, caminhando nessa região. Olha só, ele veio, fez topo duplo, desceu no canal, rompeu essa região, voltou e veio. Eu fiz uma entrada aqui, ó, com risco, fazendo com que o preço continue a queda para buscar esse fundo. Eu poderia ter esperado, aguardado mais um pouco, poderia, mas eu não tenho tempo para ficar esperando aqui. Então, às vezes eu entro com um risco a mais aqui, até para mostrar minha habilidade no gráfico e mostrar para você que o risco ele sempre existe. Ó, tá vendo? O preço continuando caindo, é isso que eu queria dizer para vocês. A questão de aguardar... Deixa eu tirar essa linha aqui para você enxergar melhor. Deixa eu tirar todas, né? Todas as linhas. Ó, o que eu faria se eu não estivesse aqui gravando? Eu esperaria o preço fazer o movimento para continuar a queda. Tá vendo o preço caindo? Você entendeu o que é uma análise bem feita? Ah, Cadu, mas você passou um susto ali, você teve que entrar com stop ali para sair positivo. Não, eu não passei um susto. A única coisa é que eu entrei com mais risco, entendeu? Se eu tivesse esperado o movimento do gráfico fazer, eu teria entrado com menos risco, mas eu sei o que eu estava fazendo ali. O único problema é que não computou todas as minhas taxas, sem problema. O importante é eu saber o que está acontecendo no gráfico. Esse é o passo a passo. Cheguei no gráfico, ó, vi o gráfico caminhando, né? Entendi o que as tendências estão fazendo. Quando ele chega aqui, ó, eu já vejo esses topos aqui, ó, 1, 2, 3 topos. Já vejo um ombro, cabeça a ombro sendo rompido aqui. Vejo voltando, vejo ele fazer esse movimento aqui, ó, dentro desse canal que é 100%, ó, 100% e 50% de um canal. Cadu, você viu tudo isso aí nesse tempo que você olhou o gráfico? Vi. É isso que o raciocínio nosso faz, é isso que a mentalidade nossa faz. Isso aí a gente tem que desenvolver. Olha o preço descendo, olha que bonito, ó, rasgando para baixo. É isso que a nossa mentalidade tem que desenvolver. Quem é do treinamento sabe o que aconteceu aqui. Depois que eu fiz o desenho, ele soube. Às vezes ele não enxergou tão rápido como eu enxerguei, mas depois que eu fiz o desenho aqui, ele vai entender o que eu estou falando. Olha esse movimento aqui. Cheguei atrasado, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa lá atrás, não tem nada. Ó, este movimento aqui, ó, é o mesmo movimento que acabou de acontecer ali, ó, o preço. Opa, que isso?
Ó, o preço subiu, veio, voltou, rompeu o pescoço aqui, voltou aqui, tocou, desceu. É o mesmo movimento. É o mesmo movimento que eu acabei de fazer ali no passado. Então a gente tem que aprender a entender o gráfico. Esses dias eu li uma frase muito interessante, dizendo assim, a frase dizia assim, tudo é difícil na vida. Casamento é difícil, o divórcio é difícil. Você estudar é difícil, você ser analfabeto é difícil. Você ter um emprego é difícil, você estar desempregado é difícil. Agora, cabe a você escolher qual o difícil a seguir. Entendeu? Então você tem que escolher qual é o difícil. Qual difícil eu escolho? Aquele difícil que vai me trazer uma vantagem ou o difícil que, vai passar e a mesma coisa que nada? Você entendeu o que eu estou falando? Por que eu falo para vocês isso? Porque o que acontece muito, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, Cadu, eu vim segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, positivo no mercado, tudo maravilhoso. Aí eu vim fazer operar o TC e aí eu estava com R$100 e eu terminei o TC com R$40. Perdi 60% do capital. Aí eu falo assim, poxa vida, mas como você consegue todo dia ser positivo e de repente num dia perder 60% do capital? Primeiro, você não soube observar o gráfico e entender o gráfico, como é que ele está trabalhando. Então você não deveria ter operado. Segunda coisa, cadê o gerenciamento? Não tem gerenciamento. Onde ficou o gerenciamento? Terceiro, cadê a mentalidade de correção dos problemas? De compreender o que é um problema e fazer a sua entrada de forma correta. Olha aqui, acabei de... tô tomando um loss bem tomado aqui, Qual o problema disso? Tô tomando, Eu vi que ele está no canal de alta, imaginei que ele poderia corrigir até aqui, não corrigiu, sem problema. Tô tomando um loss. Até agora eu tô tomando loss. Então, o que acontece? Tem pessoas que são assim. Ao invés delas encararem o problema e buscarem a solução, não buscam. Vou abrir novamente aqui, porque eu já tomei o loss, que eu imaginei que ele fosse descer ali, não desceu, e eu vou entrar aqui numa próxima. Então você viu que eu estou tomando um loss e já vou entrar aqui numa próxima. Entrei agora aqui, tomei um loss de 47 pila, tranquilo, estou entrando de novo ali, estou corrigindo o meu erro. Qual foi o meu erro? Foi um erro? Depois eu vou te falar aqui. Então, enquanto está rolando o trade aí, o que acontece? Tem o lado difícil da vida e o lado difícil da vida. No meio do ano, agora eu estou completando 20 anos na carreira jurídica. Quando eu entrei na faculdade, a cidade que eu morava não tinha faculdade e universidade. Não tinha. Eu tinha que ir para outra cidade para estudar. Aí, a minha cidade não tinha um ônibus universitário, ou eu não poderia morar na cidade onde eu estudava. Só que a cidade vizinha tinha. Então, eu estudava numa outra cidade, eu tinha que pegar um ônibus universitário de outra cidade, e eu trabalhava no pesado para poder pagar a faculdade. Então, eu ia para a faculdade 5 horas da tarde, chegava em casa 1 hora da manhã, 6 horas da manhã eu acordava para trabalhar novamente. E isso, o meu trabalho, era de domingo a domingo. Eu trabalhava de domingo a domingo. Então, eu ia para uma outra cidade estudar, eram 100 quilômetros de distância, 50 para ir, 50 para voltar. Eu tinha que pegar um ônibus que vinha de outra cidade para ir para essa cidade estudar. Eu chegava 1 hora da manhã, 6 horas da manhã eu acordava. O único dia que eu tinha um tempo mais para dormir era sábado e domingo, mas eu trabalhava de domingo a domingo. Isso aí foram 4 anos e meio dos 5 anos da faculdade de Direito. Sabe como eu estudava? Com aquele olhinho de gato, do ônibus. O meu tempo de estudar era dentro do ônibus, na ida e na volta. Enquanto o pessoal ia jogando truco, voltava jogando truco, dormindo, conversando, eu ia estudando dentro do ônibus sem conversar com ninguém. Era chamado até de antipático, porque eu não tinha tempo, eu não tinha tempo para mim mesmo. Aí no último semestre da faculdade de Direito eu já me mudei para a cidade onde eu estudava. E aí as coisas começaram a se tornar um pouco mais fácil.
Aí hoje, depois de 20 anos, eu falo assim, poxa, se eu não tivesse encarado aquele difícil, eu não estaria comemorando 20 anos de uma carreira, né? Então, era difícil eu entrar na faculdade? Era difícil. Era difícil eu ter que pegar um ônibus de outra cidade? Era difícil. Era difícil eu ter que viajar para outra cidade para estudar? Era difícil. Mas qual é o difícil que eu tenho que escolher na vida? Aquele que eu vou colher os frutos, resultados? Ou aquele difícil que não vai me levar a nada na vida? Então você tem que encarar isso de uma forma lógica. Olha aqui, por exemplo. Eu fiz a minha entrada aqui, ó. O que eu fiz? Eu vi um canal de alta subindo. Eu não vi? Vi. Qual é a tendência aqui que está empurrando? A baixa, né? Eu sei em qual região o gráfico está. Quando o gráfico fez esse movimento aqui, para mim, um BIR 180, ó, um BIR 180 caindo, o preço aqui caindo, olhei para o passado, o que eu vi aqui no passado? Eu só vi essa região aqui. Pensei comigo, todo esse volume financeiro aqui nesse candle, impossível pelo menos não fazer mais um movimento. Mas ó, tem toda uma região segurando aqui, ó. É um risco. Eu imaginei que essa região seria fraca para segurar. E o que aconteceu? A região segurou e o preço subiu. Ou seja, eu analisei de uma forma e não ocorreu aquilo que a minha análise ou que o gráfico esperava que acontecia. Mas olha o meu entendimento. O gráfico já está numa tendência de alta. Então eu sei que eu deveria ter seguido já a tendência de alta. Esquecido essa tendência aqui nesse exato momento, só que eu fiquei de olho nela. Ah, Cadu, quais das duas eu tenho que ver? Depende de como o gráfico está se comportando. Por um mero detalhe, por esse mero detalhe, se existe um risco, eu devia ter ficado fora. Aí o que aconteceu? Eu não fiquei fora. Tomei tinta. Agora eu fui lá e corrigi. Olha o que aconteceu com o gráfico. Corrigi o meu erro, corrigi o que eu fiz e olha o que aconteceu. O gráfico continuou caindo maravilhosamente bem. O que eu imaginei que ele fosse fazer aqui, ele fez aqui. Então foi um erro de cálculo do melhor local para entrada. Aqui ele já me deu um melhor local. Por quê? Dá uma olhada. Ó. Aqui ele veio buscar a região. Aí agora eu sei o que eu errei. Olha, isso aqui era a região de oferta que o gráfico me mostrava. Essa é a região de oferta que o gráfico me mostrava. Essa aqui, ó, é a região que ele tinha que vir buscar com o preço, que está bem no pavio, para depois ele descer. Então é por isso que aqui ele chegou e continuou a tendência até ocupar todo o espaço desse canal. Então foi isso que eu não vi. Eu não vi que ele deveria preencher todo este canal. Compreendeu o que eu errei? Aí eu venho, corrijo a minha análise. Ó, ele tinha que preencher todo esse canal. Se ele está subindo, aonde era o preenchimento do canal? Aqui. Entendeu? Como ele está descendo, agora o preenchimento do canal é aqui. Eu errei. Eu errei em que sentido? De não escolher a melhor oportunidade. Eu sabia que eu tinha que fazer uma venda. Só que eu escolhi essa oportunidade que não foi a melhor. Na segunda eu fui lá e corrigi. E aí nós encerramos aqui, por exemplo, o OTC com 3-1. Altamente lucrativo. Altamente lucrativo. As mesmas análises que eu faço no mercado aberto, eu faço em OTC. E é tudo uma questão, como eu falei para você, de saber o que o gráfico está fazendo. Eu não estou incentivando aqui você a operar OTC, eu estou te ensinando e estou trazendo dicas operacionais, dicas de suporte e resistência, dicas sobre OTC, dicas de passo a passo como analisar o gráfico, para você entender que se você entender da análise gráfica, você consegue analisar e todo dia ser lucrativo. Todo dia você consegue um resultado. Tá? Não tem como você trabalhar 5 dias de forma correta e um dia errado e de repente entregar tudo para a corretora. Não pode ser assim. Por exemplo, existe uma diferença entre perdedor e ganhador. Sabia disso? Ó, existe uma diferença. O perdedor é aquele que não sabe ganhar e perde tudo.
que é aquele que ganha, ganha, ganha e de repente num dia perde tudo. Por quê? Porque não tem gerenciamento, não tem mentalidade, a técnica não está apurada. E tem o ganhador, que é aquele que sabe perder. Olha a diferença. É simples, porém é isso que acontece. O ganhador é aquele que ganha durante 5 dias, aí um dia ruim ele bate o stop e ele tinha feito 100 e termina a semana com 80, altamente lucrativo. Agora o perdedor é aquele que fez 100, aí vai lá em um dia e entrega 80 e termina a semana com 20. Mesmo assim ele termina positivo, mas ele é um perdedor, porque ele quase perde tudo. Ele não tem controle pessoal, ele não se domina, e eu sempre digo, quem não domina o gráfico, não se domina. Vocês entenderam a diferença de um trader ganhador e de um trader perdedor? Eu posso numa próxima aula falar só sobre isso para você entender. Então você tem que, através desse conhecimento da análise gráfica, ter uma compreensão lógica para fazer esse passo a passo de análise. Por que que os alunos conseguem e você não consegue? Olha isso aqui, ó. Só estou trazendo isso para te incentivar. Olha isso, ó. 19-1 no OTC. Ele mandou um vídeo, né? Por isso que não dá para mostrar tudo aqui. 19-1 no OTC. 20 entradas, apenas um erro. Isso aqui já é um excesso de entrada, tá? Ele precisa corrigir isso. Mas, para mostrar para você que é altamente possível, mais uma vez, gratidão, professor. Seus ensinamentos são demais. Por que seus ensinamentos são demais? Porque ele está trabalhando dentro de uma técnica, dentro daquilo que ele sabe que ele está fazendo. Então por isso que ele fez 20 entradas e deu bom. Olha isso aqui, ó. Olha que sequência linda, olha isso. Aí diz o aluno assim, ó, boa noite, mestre, passando aqui para deixar o resultado do seu ensinamento. Apenas 2 meses no treinamento seguindo a risca o que o senhor nos ensina. Como você sempre diz, análise gráfica é vida, gratidão. Olha isso, que sequência linda. Isso aqui é tudo em OTC, gente, tá? Por que que eles estão operando OTC? Porque eles querem. Eu não mando ninguém operar em OTC. Eu não recomendo ninguém operar em OTC. Quem é do treinamento sabe disso. Agora, análise gráfica é análise gráfica, em qualquer mercado, sendo aberto, fechado. Olha isso aqui, ó. Boa noite, mestre. Operando em OTC, grato pelos seus ensinamentos. Deus abençoe, ó. Primeira entrada 8,50, 31, depois R$204, ó. Olha aqui, que fim de semana abençoado. Vocês entenderam? Qual é a dificuldade em fazer isso? Qual é a diferença do aluno para você? É que eles já estão num patamar onde a análise gráfica para eles é algo comum, é algo particular, é algo do dia a dia, então eles sabem dominar aquilo que eles não dominavam. Bom dia, professor, pelo celular mesmo. Antes de trabalhar, repassando sempre os conhecimentos adquiridos com simplicidade no valor e consistente. Ótimo fim de semana a todos. Isso foi hoje, ó, pela manhã, 4 e pouco da manhã. Ele nos mandou 4h25 da manhã. Já fez o lucro dele, já fez o churrasco dele do dia. O que você prefere? Qual caminho difícil você prefere? O caminho dos estudos, o caminho da aplicação, da dedicação do foco? Ou de desistir lá na frente e pensar assim, puxa, se eu já tivesse uma caminhada de vida nessa área, eu poderia estar fazendo uma renda extra, eu poderia estar vivendo só disso, né? Entendeu? Então você tem que se policiar na sua vida aí. Olha, fala, professor Cadu, outro que mandou 4 horas da manhã. Ó. O pessoal gosta, né? 4 horas da manhã. Desculpe o horário, mas estava aqui treinando feijão com arroz. Olha esse tempero perto do Mazei, analisando o movimento. Lembrando que isso é um OTC. Eu estou no módulo 6 e já percebo um enorme entendimento sobre os ditos contextos gráficos que você sempre bate na tecla. É muito satisfatório ter o resultado não pela grana, mas sim pelo conhecimento. Muito obrigado, continuarei avançando nos estudos. Abraço. Olha aí, isso é a diferença de quem busca aprender análise gráfica, fazer a sua análise em um passo a passo, de uma forma lógica, onde você tem pleno conhecimento do que está fazendo. Como aqui, ó, né? Eu já entendi o porquê que eu errei esse trade aqui, só que depois eu fui lá e corrigi e entendi que eu deveria ter aguardado a melhor oportunidade. Tanto é que o preço, ó, derreteu, tá? É assim que se estuda. Errou, você tem que entender dentro da análise gráfica, daquilo que ela te apresenta e você sabe, o porquê você errou. Quando você entende o porquê você errou, pronto, corrige, e na próxima faz certo e não erra mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
com essa aula. Espero que tenha ajudado vocês. Uma ótima noite de sábado, um ótimo fim de semana. Te vejo amanhã por aqui. Fica com Deus. Não esquece de sair sem deixar um like. Deixa um comentário. Reveja o vídeo se você precisa rever as entradas e entender como que funciona, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!